Porque o tamanho de ambição tem que ser parametrizado com a felicidade. Dinheiro não é sinônimo de felicidade. Sim. Mas você pode ser infeliz pela falta do dinheiro, por quê? Porque a tua ambição era uma e você não conseguiu, então você é uma pessoa frustrada. E a frustração é sinônimo de infelicidade. Sim. Me conta. São 24 horas ligado e assim, primeiro fator, trabalhar comigo também não é fácil. Por Eu quê? disse. Não é fácil. Porque dependendo do nível estratégico que você estiver trabalhando comigo, a entrega é maior. Mas você tem, consequentemente, Recompensa uma maior. recompensa maior. sim. Então, por exemplo, existem pessoas, a gente sempre comenta aqui, o case de sucesso, por exemplo, é o próprio Maurício, eu tenho pessoas na fábrica. Eu já contei isso em outros podcasts. Hoje, o meu principal assistente na fábrica, ali, o cara que é o segundo no comando depois de mim da fábrica, eu conheci ele era vendedor de sapato. Uau. Caraca, meu. Ele é vendedor de sapato. E ele virou pra mim e falou assim: olha, eu preciso de uma única oportunidade. Não importa, me contrata de faxineiro. Mas se você me der uma oportunidade, eu vou mostrar pra você que eu vou crescer muito dentro da empresa. E ele entrou na fábrica como auxiliar de produção. Só que, diferente da maioria dos outros operários que andava com o uniforme muitas vezes sujo, isso porque a fábrica é quem lava o uniforme, mas para a fábrica lavar você tem que disponibilizar o uniforme, às vezes você esquece de colocar lá no sistema, tal, tudo. Ele sempre impecável, usava todos os equipamentos de proteção individual da forma correta, extremamente obediente com seus líderes, extremamente pontual com seu horário, não perdia dia de trabalho, remanejava compromissos pessoais com o intuito de não encher a empresa de atestados. O que ele fez? Saiu de auxiliar de produção para operador de processo. Dentro da área, aprendeu tudo rapidamente. Colaborou com o chefe na melhora dos processos. Foi para a área de logística. Chegou na área de logística, ele fez técnica em logística. Ou seja, se profissionalizou. Se aperfeiçoou. Fazendo técnica em logística, ele trouxe alguns insights para dentro da liderança da logística. Melhorou os processos, só que ele tinha uma meta: cair para o escritório. E aí ele conseguiu passar por um aproveitamento interno e entrou como assistente de compras. Como assistente de compras, ele já mudou para o escritório. Vinha sempre barba extremamente asseada, roupa extremamente alinhada, sempre muito atencioso, sempre muito preocupado. Chegou um dia na minha sala, bateu na porta e falou: Renato, eu quero fazer uma faculdade. Qual a faculdade que você recomenda? Eu falei: olha, eu recomendo você fazer faculdade de Química. Eu sou muito feliz com o curso que eu fiz e eu acho que vai te contribuir muito. Há uma carência muito grande de profissionais da Química no Brasil. Vou fazer. Só que ele veio do Nordeste com um supletivo do 1º grau. Chegando aqui em São Paulo, ele fez o supletivo do 2º grau. Ele tinha uma bagagem de estudo primário e secundário muito ruim. O curso de Química é muito difícil. Nossa. É muito difícil, cara. Química, física é puxado. Química e física é muito puxado. Quem não gosta, pode se recordar na época do 2º grau, é o cão, né, cara? Química e física. E aí ele começou no 1º semestre a ter muita dificuldade. E, detalhe, a empresa pagando a faculdade dele. E aí ele se sentiu pressionado, chegou no final do ano, ele falou: Renato, cara, eu tô pra reprovar, tô cheio de DP, tudo, sabe? Eu falei: calma, vamos trocar esse jogo. Sai de Química, vai pra administração de empresa. Algo mais leve, não tem uma bagagem técnica tão grande, existem outras matérias envolvidas e tem tudo a ver com o que você tá trabalhando, que é um cargo administrativo. Ele fez os 4 anos de administração de empresa, se formou. Já nessa situação ele já saiu de assistente de compra para comprador. Quando se formou, virou gerente de compras. Entrou numa pós-graduação. Uma pós-graduação, não me recordo qual era, mas era algo relativo à gestão de pessoas, alguma coisa ali. Entrou numa pós-graduação. Junto com a pós-graduação, curso de inglês. 2 filhos, casado, cheio de outros compromissos, um cara extremamente cristão, então ele é aquela pessoa ferrenha, evangélico, de ir pra igreja 2 vezes por semana. Mesmo assim, tempo, geriu o tempo dele, deu conta de tudo. Hoje ele tem um salário, acho que
provavelmente não. É ele e uma outra pessoa dentro da empresa, são os 2 maiores salários da fábrica. Ele anda num baita de um carro de último ano no Brasil, tem o seu apartamento próprio, excelente, uma vida totalmente estabilizada. E a carreira dele começou na onde? Como auxiliar, que ele pediu uma única oportunidade. Ele era um vendedor de sapato, cara. E ele esses dias entrou na minha sala e falou: Renato, os meus amigos vendedores de sapato estão lá como vendedores de sapato, cara. Ele encontrou eles de vez em quando, eles são vendedores de sapato. Tipo, ele inconformado com a falta de ambição dos colegas dele. Ele construiu a carreira dele de sucesso. Entende? Qual que é o problema? O que falta para as pessoas, na sua opinião? Não tô falando agora nesse ramo especificamente. Em qualquer ramo. Por exemplo, você tá num meio hoje em que é muito fácil você ver um cara se encostar. Né? Tomar atitude. Né? Você olha, por exemplo, um menino que bate lá na sua porta: ô Renato, dá um patrocínio pra mim aí, eu quero ser atleta, não sei o quê. O que falta hoje? Eu acho que em todas as áreas, acima de tudo, falta você entender que você vai ter que sofrer. É muito fácil eu vir aqui com um discurso de vitória, né? Todo mundo pode olhar e falar assim: mas o Renato só canta vitória aí. Peraí, eu não tô cantando vitória, eu tô dizendo aonde eu cheguei. Mas em todos os podcasts eu também conto da onde eu vim. E se você enxergar aonde eu cheguei e da onde eu vim, isso é um exemplo para trazer motivação para você. Porque da onde eu vim é onde você está. Peraí, então minha mãe era empregada doméstica, meu pai era aposentado com salário mínimo e eu construí tudo sozinho. Eu achei que você já viesse de uma família. Não, minha mãe lavava banheiro. E meu pai, aposentado com um salário mínimo, teve uma paralisia parcial do corpo por um AVC e 2 infartos. Fora o mal de Parkinson, né? Meu pai não conseguia segurar um copo. Meu pai segurava um copo assim, totalmente inabilitado para o mercado de trabalho. Minha mãe recebia a cesta básica dos meus parentes para sobreviver. Agora, o quanto eu não sofri para chegar até aqui. Esses dias, acho que foi ontem ou anteontem, eu postei das várias histórias que eu tenho do que eu passei na minha vida como funcionário, na mão de chefe que me ferrava o tempo todo. Agora, o meu hiperfoco que eu falei aqui, essa coisa que a Tati falou de não desligar, existem pessoas que também é ao contrário, né? Elas são totalmente desligadas, inclusive quando estão lá no horário de trabalho. Elas estão no horário de trabalho e estão em outro planeta, estão na rede social, estão no WhatsApp, estão nos grupos brincando e o trabalho está ali. Talvez você não precisa ser ali um hiperfoco como o Renato Cariani, mas talvez você seja o 8. Isso aqui não vai te levar a nada, amigo. Então, eu acho que se você... Qual o tamanho da sua ambição? Porque o tamanho de ambição tem que ser parametrizado com a felicidade. Dinheiro não é sinônimo de felicidade. Sim. Mas você pode ser infeliz pela falta do dinheiro, por quê? Porque a tua ambição era uma e você não conseguiu, então você é uma pessoa frustrada. E a frustração é sinônimo de infelicidade. Sim, frustração é terrível. Eu tinha uma meta na minha vida: ser dono de uma fábrica, ter muito dinheiro e ter segurança financeira. Essa era a minha meta. E como ela é a minha vida, eu tenho o direito de fazer as minhas escolhas. A minha escolha, a minha vida inteira foi: eu quero ser um cara bem-sucedido. Quanto tempo demorou pra você chegar num ponto que fala: não, agora eu sou bem-sucedido? Desde quando você começou a trabalhar? Com 20, 21 anos de idade, eu tinha coleção de cheques sem fundos. Mas total, assim, ferrado, eu andava de ônibus, não tinha nada. Com 26 para 27 anos de idade, eu já tinha R$1 milhão guardado. Cara! Entendeu? E com 30 anos de idade, eu comprei 50% dos ativos da fábrica por alguns milhões. Uau! Então, foi uma transição aí de 9 anos, mais ou menos. Bem rápido. Bem rápido. Mas eu também, as oportunidades que eu abracei com força. Então, mas essa era a minha meta.